Tu não és o teu cérebro. Fecha os olhos, respira fundo, silencia o ruído do mundo por um instante. Agora, observa com atenção. Quem é aquele que ouve este pensamento? Chamamos de eu, essa voz interna. Mas já te perguntaste, quem é que escuta essa voz? A ciência diz, tudo está no cérebro. O amor é química, a alma é apenas imaginação. Mas será mesmo assim? Há uma inquietação a crescer dentro das neurociências modernas. Uma dúvida que não se cala. Porque quanto mais se estuda o cérebro, mais clara se torna uma verdade proibida. Não sabemos o que é consciência. Sabemos medir impulsos, mapear redes neurais, detectar padrões elétricos. Mas o que é sentir? O que é ser? Esse é o problema duro da consciência. O que transforma impulso em intuição, química em poesia? Como pode o cérebro, feito de carne e eletricidade, gerar amor, a saudade ou o medo da morte? Agora, escuta com atenção. Há quem diga que o cérebro cria a mente, mas há quem veja diferente. O cérebro é apenas uma antena, um receptor, um filtro da alma. Quando a mente silencia, em meditação profunda, em experiências místicas ou às portas da morte, o eu desaparece e surge presença. Essa presença não pensa, não julga, não tem nome, mas sente tudo. E tu, já a sentiste? Na hora da morte, os aparelhos mostram silêncio, mas dentro há uma explosão. Luzes, imagens, unidade, amor. Como pode haver memória sem cérebro ativo? Como pode a consciência sobreviver ao colapso? A glândula pineal, chamada pelos antigos de olho espiritual, regula o sono, é verdade. Mas também produz DMT, uma substância que transporta a mente para outros reinos, reinos de símbolos, de verdade que não se explicam, mas que se vivem. Intuições, déjà vus, recordações que não são tuas. A ciência chama de inconsciente, os místicos chamam de alma, Jung chamou de inconsciente coletivo e os antigos yogis chamaram de Chit Aksha, o campo onde todas as mentes se encontram. E então, e se o cérebro for apenas uma tradução? E se o corpo for apenas uma roupa? E se aquilo que és não nasceu contigo? Pensa nisso. Se há algo em ti que observa o pensamento, então tu não és o pensamento. Tu és o fundo, tu és a luz por trás dos olhos, tu és o espaço entre dois batimentos. És aquilo que permanece mesmo no silêncio. A ciência começou a tocar os limites do invisível. E nesse limite, ela encontra o que o espírito sempre soube. A consciência não se explica. Ela se reconhece, se desperta, se vive. Agora deixe que essa verdade ecoe em ti. Tu não és o teu cérebro.
És o que observa, és o que escolhe, és o que sente mesmo sem saber porquê. E talvez, no instante em que te recordares disso, o verdadeiro despertar aconteça.